Olá você, é muito bom estarmos de novo juntos aqui no Conte-me Tudo, é para contar tudo mesmo, para que você possa ficar sabendo dos detalhes das coisas. E a gente vai falar sobre um tema que quando a gente é estudante, a gente sonha com aquilo. Quando a gente termina o estudo, a gente chega quase ao desespero, porque a gente precisa daquilo. Se você casa, não, isso é determinante para se manter casado. Se você não casa, mas quer uma viagem, quer curtir a vida, olha, fundamental. Não dá para viver sem ganhar dinheiro. E a forma que tem o cidadão comum de ganhar dinheiro é estar associado a um trabalho, da maneira formal ou de maneira informal. O que é um trabalho formal? O que é um trabalho informal? Eu estou empregado nos dois casos. Olha, isso é um assunto para o doutor Henrique Messias, advogado especializado em direito trabalhista e empresarial e é um dos mais respeitáveis advogados nessa área aqui no estado de Alagoas. Doutor Henrique, é um prazer tê-lo aqui no Conte-me Tudo, para que as pessoas, eu fico imaginando, a gente já sonha com o trabalho. Tem gente que sonha com emprego, e aí a gente vai colocar umas aspas nesse emprego que eu acabo de falar. Verdade, Elias. Agradeço demais, Elias, pelo convite. É uma satisfação e uma honra estar aqui no Conte-me Tudo e poder compartilhar alguns minutos desse bate-papo contigo, principalmente levando informação importante, informação interessante para aqueles amigos que nos acompanham. Olha só, quando a gente é pequenininho, doutor, olha, eu gostaria de ser médico, gostaria de ser advogado, gostaria de ser aquilo, e aí a gente vai crescendo, as coisas vão tomando um formato, a gente vai estudando, às vezes experimenta umas coisas, não gosta, vai para outras, etc. E tem as novas profissões que estão aí, tem inteligência artificial chegando aí, acabando com umas, criando outras, mas o fato é que a gente vai trabalhar. Sim. E durante um período aqui do país, criou-se uma ideia de que a gente é americano, que a gente pode fazer dinheiro e que você não precisa necessariamente estar na formalidade. E a ideia é que a gente conversa um pouco aqui sobre formalidade no trabalho, no emprego no Brasil e informalidade. Dá para a gente viver como brasileiro na informalidade por resto da vida? Elias, veja, me permita antes disso a gente fazer uma grande distinção para o público que nos acompanha. Trabalhar, todos vamos trabalhar, à exceção daqueles que são herdeiros e tiveram essa sorte na vida. Mas todos vamos trabalhar. Mas trazendo para a nossa realidade do direito do trabalho, o direito do trabalho, lá nos capítulos iniciais de um curso de direito do trabalho, por exemplo, ele traz para a gente a mensagem de que trabalho é gênero, trabalho é grupo, trabalho é um coletivo. E dentro desse trabalho, Elias, a gente tem uma série de espécies, a exemplo do trabalhador autônomo, a exemplo do estagiário e a exemplo do trabalhador empregado. O trabalhador empregado, Elias, é aquele que tem a sua carteira de trabalho assinada, portanto, ele tem resguardado todos os direitos que estão assegurados ao trabalhador empregado. Os direitos que estão previstos na nossa consolidação das leis do trabalho são assegurados tão somente para os empregados, para os trabalhadores formais. A gente até brinca, Elias, que a consolidação das leis do trabalho não se aplica a todos os trabalhadores. A CLT, ela se aplica tão somente aos empregados, que são representam um tipo desses trabalhadores do gênero trabalho. Mas aí a gente traz para a questão do informal, do formal, do seletista, do MEI, etc. Quais são as distinções? Quais são as consequências? Quais são os direitos e deveres? Interessante falar sobre isso. A gente evoluiu bastante nesse sentido. Sim, é claro que ainda não acompanhamos, porque o mundo gira o tempo todo e cria novas formas de relações de trabalho. Mas, aliás, relações de trabalho movem o mundo. Sim. O mundo capitalista, a pretensão do mundo socialista, a utopia do mundo comunista. Mas o fato é, relação de trabalho sempre foi o grande elemento das sociedades. Sim. No nosso caso, uma sociedade de consumo, nós já tivemos aquele trabalho que era o trabalho formal, propriamente dito, com as categorias estabelecidas, e não se mudava disso, e fora disso, não era trabalho formal. Sim. Todo o resto era informal. Mas a gente acabou com algumas profissões.
algumas relações, imaginar home office, essa palavra nova que veio em inglês para todos, mas que trabalho em casa era coisa de preguiçoso até um tempo atrás, doutor. Com certeza, Elias. Era coisa de preguiçoso até o momento em que aconteceu a pandemia, né? Até março de 2020, quando tudo fechou, e houve a necessidade de que os trabalhadores continuassem a prestação de serviço, mas em lugares diferentes, distintos. A necessidade do afastamento, do contato das pessoas, do distanciamento social, e aí a gente teve a realidade do home office, do teletrabalho, que já era disciplinado na nossa legislação, Elias, mas a gente não tinha ainda ele sendo executado com tanta presença no nosso dia a dia. Além do home office, além do teletrabalho, a gente tem também a questão dos trabalhadores por aplicativo, né? Então, a série de situações novas que, se a gente pensar no século passado, não existiam. No século passado, a gente está há 20 anos, 23 anos nesse novo século, né? Então, o que a gente costuma dizer é que a legislação, ou pelo menos a legislação trabalhista, ela está sempre correndo atrás da realidade, principalmente no tempo em que vivemos, com tecnologia, com aplicativos e etc. Bem, a gente evoluiu muito nesse sentido. Bom, eu falei apenas um aspecto do trabalho, mas o próprio empregador parece-me que teve que se reinventar, porque parecia uma coisa óbvia. Ou eu não confiava nos meus empregados para permitir que eles trabalhassem em casa, ou eu não confiava que, mesmo confiando neles, sem a minha supervisão, eles poderiam render o mesmo que renderiam dentro de um estabelecimento. Mas a gente sabe que, imagina, eu não preciso mais de um grande complexo para abrigar os meus trabalhadores. Isso é redução de custo, doutor. Elias, é redução de custo. E essa realidade ela precisa ser enfrentada principalmente pelos empregadores. Elias, durante muito tempo se alimentou uma ideia de que essa relação entre o empregado e o empregador era uma relação que tinha animosidade sempre, que eram inimigos, que um defendia o seu interesse e o outro defendia o seu lado, um trabalhava, o outro pagava o salário e a relação tem que ser sempre uma relação de extremos, de desgaste. Mas já há algum tempo, Elias, e as grandes empresas, as empresas que têm consciência social já perceberam isso, essa relação, se entende que essa relação não é uma relação de antinomia. Essa relação não é a relação em que pessoas que têm interesses distintos estão ali presentes. Na verdade, você precisa entender que, fala você, o público que nos acompanha, você precisa entender que é uma relação de parceria, meu amigo. Só existe empregado se existe empregador. Só existe empregador se existe empregado, só existe trabalhador se existe empresa, pelo menos na relação formal. Então, é uma relação de parceria e no momento em que essa relação ela é saudável em todos os aspectos, com certeza o trabalho ele é executado de uma melhor forma e a produtividade, Elias, é maior. Então isso é importante para o empregador, para o empresário. É interessante que seja assim uma relação de parceria, para além de toda aquela cultura de interesses contrários, né? Ir além disso é necessário. Você fala da questão do teletrabalho, do home office. Meu amigo, como você disse, existe uma desconfiança. Mas, no momento da pandemia, no momento de uma necessidade de que isso aconteça, se deu um voto de confiança e se viu que é sim possível. Tanto é que diversas empresas ainda hoje, em 2024, operam não voltaram mais não voltaram. E assim, para a Elias, sede do trabalho. Além de ser produtivo, além de ser um trabalho que é possível acompanhar essa produtividade com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, como você bem colocou, reduz os custos para a empresa. A empresa não precisa ter estruturas gigantescas, a empresa não precisa ter energia o tempo todo, o ar-condicionado e etc. Então é uma situação que é bom para todo mundo. E sendo bom para todo mundo, volto no que eu disse antes, você fortalece aquela relação que deve ser uma relação de parceria e tanto o trabalhador presta o serviço com a melhor qualidade e quantidade também, porque não, como o empregador tem um serviço melhor prestado e a produtividade aumenta, logo esse aqui que busca o lucro vai ter o seu lucro aumentado. Formalidade, informalidade ou formalidade e informalidade? Elias, eu diria que na nossa situação, né, na condição em que nós vivemos, no nosso momento histórico, melhor dizendo, a gente precisa sim ter em mente que as duas condições elas são necessárias. Vou te explicar o porquê. A gente estava falando, né, que a nossa CLT ela é de 1943, portanto uma senhora idosa que vai completar agora no dia 1º de maio, 71 anos.
se a gente buscar a realidade do mercado de trabalho em 1999, do século passado, 2000, século passado, a gente sabe que era uma, hoje é outra. Se a gente for para 1943, Elias, essa realidade era bem diferente. Era bem diferente. E nessa realidade foi pensada a nossa CLT. A CLT fala que empregado, Elias, é aquele que presta serviço de forma habitual, com pessoalidade, ou seja, é ele que presta serviços, ele recebe um salário por isso e ele é subordinado. E aqui a gente vê uma grande interrogação. Subordinado ao prestador de serviço, ao empresário. Veja, em determinadas situações essa subordinação existe? É uma pergunta que ela está sendo colocada para a nossa magistratura, para a nossa justiça do trabalho, já há algum tempo. Em algumas situações a subordinação existe, carimba-se aquela relação como uma relação de emprego, em outras ela não existe, e aí a gente vai para a informalidade. O grande exemplo disso, meu amigo, é a questão dos trabalhadores por aplicativo. O grande exemplo, existe subordinação? Esses trabalhadores são autônomos? Depende da realidade daquele trabalhador específico. Porque alguns são autônomos sim, outros não são. E essa é uma grande pergunta que precisa ser respondida. Pela magistratura, pela Justiça do Trabalho, não, meu amigo. Pelo legislador, pelo Congresso Nacional. Bem, a maior parte é MEI. Isso. Que condição é essa que faz com que acolha-se aí o motorista por aplicativo? Veja, Elias, o microempreendedor individual, né, é um trabalhador autônomo, portanto informal, que presta os seus serviços informalmente para diversos tomadores. Você pode pensar, o trabalhador por aplicativo ele se enquadra nessa condição? Quem é o efetivo tomador desse serviço? É o passageiro que está no transporte? É o cidadão que pediu a comida pelo aplicativo? Ou é o aplicativo? É uma dúvida. Tá? Existe uma subordinação a esse tomador de serviço, a esse empregador? Se não, a gente tem a condição do informal e esse informal ele corre para o MEI, para o microempreendedor individual. Por quê? Porque ali ele consegue fazer uma contribuição para a Previdência Social, Elias, e ele tem o mínimo garantido. Que mínimo é esse? No momento em que ele sofre um acidente, ele tem um benefício previdenciário, ele tem alguma segurança naquela prestação de serviço, mas que não é, de longe, a segurança que traz a relação formal de emprego. Olha só, isso é super importante porque não faz tanto tempo assim a gente estava discutindo sobre os trabalhadores domésticos. Quem é que tem a responsabilidade pelo motorista da sua casa, Sim. o jardineiro, a cozinheira, enfim, não faz muito tempo, parece-me que a gente chegou a um denominador comum acerca disso. Mas ainda há uma série de interrogações quando o assunto é motorista por aplicativo. Sim. Eu acredito que a gente vai continuar ainda. Elias, eu diria que essas interrogações, elas são as maiores interrogações da nossa área de atuação hoje em dia, porque é uma situação que deixa muito clara a necessidade de atualização da nossa legislação. Porque a gente está pensando como 1943. Sim, não há dúvidas que a legislação ela foi modernizada em alguns momentos, né, ela foi ajustada para a realidade que estava se enfrentando naquele momento, mas o cerne, a forma de pensar da legislação trabalhista ainda é de 1943, quando nós tínhamos um país eminentemente rural. Isso é verdade. Não é? Verdade. É um país eminentemente rural com algumas cidades, alguns estados com alguma industrialização, sobretudo no sudeste do país, né? Mas era um país eminentemente rural. Se você olhar para a realidade de Maceió, 2024, a realidade de Maceió, 1943, não há como, Elias. Há necessidade, sim, dessa modernização da nossa legislação. Mas, doutor Henrique, na condição atual, Perfeito. o motorista por aplicativo perde se for enquadrado como autônomo? Veja, Elias, depende muito da realidade daquele motorista por aplicativo. Vou te dizer o porquê. Tá? O que que traz autonomia para esse trabalhador? É o fato dele poder escolher quando ele vai prestar os seus serviços, certo? Certo. A gente sabe que existem motoristas por aplicativos que trabalham 10 horas por dia, 7 dias por semana. A gente sabe. É absurdo? Com certeza. A gente está voltando na época da Revolução Industrial. Se você pensar numa jornada de trabalho tão grande sem sequer um intervalo. Mas a gente também tem, Elias, motoristas por aplicativo
que prestam serviço em 2 horas por semana, ou 4 horas por semana, ou 8 horas por semana. Pessoas que têm um emprego formal, que têm como uma segunda atividade a questão do motorista por aplicativo, de fazer o transporte através de aplicativo. Então, a autonomia existe. Se você olhar para a relação, como ela é pensada, ela existe. Ela existe. A nossa legislação, o nosso CLT, nos artigos 2º e 3º, elas trazem um conceito de empregado e empregador. E no conceito de empregador, ela diz que empregador é aquele que contrata o trabalhador. Elias, será que o motorista do aplicativo ele é contratado pelo aplicativo? É uma pergunta. O que eu acho é que a gente precisa, sim, atualizar a nossa legislação. Porque nós temos uma legislação muito antiga que, com certeza absoluta, não trata desse tipo de realidade. E a gente, enquanto operador do direito, sobretudo direito de trabalho, a gente fica tentando encaixar, sabe, Elias? Então deixa eu complicar. Complique, por favor. Vou fazer aqui, às vezes, de quem se utiliza do serviço. Sim. Quem se utiliza do serviço acha que quem contrata é o aplicativo mesmo. Porque Perfeito. ele pede um destino, Sim. mas não escolhe o motorista. Perfeito, perfeito, Elias. Veja, o contratante, ou melhor, a pessoa que utiliza do serviço, não vou falar a palavra contratante, né, ela não tem essa percepção, certo? Mas, ainda que ela não tenha essa percepção, quem está usufruindo diretamente do serviço é ela, ainda que pontualmente. Né? Existe, pensando na nossa legislação, existe um valor que é pago pelo aplicativo ao trabalhador? Existe? Existe. Que é o repasse. Que é o repasse. Exatamente. Tá? Da quantidade que ele quer. Da quantidade que ele quer, porque ele cobra ali o percentual que ele quiser. Né? O percentual que ele institui, aquele percentual aumenta, diminui. Isso também precisa ser modificado? Elias, Tem que ter regras para isso? com Mínimo certeza, e máximo? Com certeza. Isso Eu não precisa ser posso fazer uma modificado. corrida em que eu levo prejuízo. Não pode, não pode. Elias, essa necessidade de regulamentação, ela é premente, é urgente, necessária. Não é possível que você faça uma corrida do aplicativo e o aplicativo, por exemplo, leve, sei lá, 70% do quanto o usuário do aplicativo pagou. Não é possível, não é razoável. Principalmente hoje, em 2024. Ora, gente, a gente não está vivendo uma realidade do século passado. Primeira metade do século passado, onde as pessoas tinham